A paz do Senhor, boa tarde. Que alegria poder estar aqui juntamente com você para esse momento tão importante. Mais um dia da leitura e meditação da palavra do Senhor. Que o Senhor possa ter liberdade de falar aos nossos corações e que assim possamos estar sensíveis à voz do nosso Senhor. Hoje o capítulo 17, versículo 1 vai dizer assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de um grande medo. Jesus aproximou-se deles, tocou neles e disse: Levantam-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Aqui Mateus está nos relatando esse episódio. Provavelmente ele só conheceu depois que Jesus subiu ao céu, porque depois nós vamos entender que o Senhor dá uma orientação para que esses 3 discípulos, exclusivamente esses 3 discípulos em particular que estavam com Jesus, que era Pedro, Tiago e João, que eles só contassem a respeito desse episódio depois que Jesus morresse, ressuscitasse, até para que eles viessem a amadurecer tudo aquilo que aconteceu diante deles. Então Mateus, quando ficou ciente desse acontecimento, então ele nos traz aqui no capítulo 17, que o Senhor tomou com ele esses 3 discípulos e foi para um alto monte. Que ali no alto monte, o Senhor se transfigurou. O Senhor, que ali era um homem como eles, agora se revestiu de sua glória. Suas roupas ficaram brancas, seu rosto clareava, brilhava como o sol. Imagina que beleza, que lindo que foi aquele momento. Você vê diante de si, né? Os discípulos ali vê diante de si a figura de Jesus Cristo de maneira glorificada. E assim também vai dizer que apareceu Moisés e Elias, e que falavam com Jesus. Pedro, que a gente já vê, né, até aqui que ele era aquele mais espontâneo dos discípulos, ele já vai dizer naquela alegria, naquela presença gloriosa. Imagino que era algo sobrenatural o que ele sentia ali naquele momento. Ele tão empolgado, ele vai falar: Senhor, como é gostoso nós estarmos aqui, que alegria, que momento bom. Se o Senhor quiser, eu vou construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés, para a gente ficar aqui. Isso nos faz aquela referência daqueles momentos que a gente está tão abençoado, talvez através de um culto, de uma reunião em que nós estamos falando do amor de Jesus, que se pudéssemos a gente pararia o relógio, o tempo, para que aquele momento permanecesse por muito tempo, de tão gostoso que está a presença do Senhor. Mas aquele momento não era para ser eternizado, era uma experiência, precisaria chegar ao fim, né? Então, enquanto Pedro ainda estava falando, todo eufórico, empolgado, vai dizer que uma nuvem, os envolveu. E eles ouviram agora a voz do Senhor, a voz de Deus, de tal maneira, porque a presença do Senhor é tão gloriosa, o poder dele é tão tremendo, que a atitude deles nesse momento em ouvir a voz de Deus foi debruçar no chão com medo. Porque ali Deus falava assim: esse é o meu filho, em quem eu tenho me agradado, né? Escutem o que ele fala. Ali é interessante a gente analisar que Moisés, ele representava a lei. Foi para Moisés que Deus deu a lei, né, que rege ali os mandamentos. E Elias ali simbolizava a profecia. Foi um dos maiores profetas que teve. Mas aqui a voz de Deus orientava os discípulos: escutem o meu filho. Porque agora a presença de Deus vinda à terra através do Filho, ele tinha sobre a vida dele os ensinamentos totalmente compreensíveis, a maneira clara do que resumia a lei e as profecias. Tudo estava cumprindo-se nele. Então o Senhor fala: escutem o que o meu filho fala. Quando ali eles, com medo da presença do Senhor, eles se debruçaram, vai dizer que Jesus chega até eles e fala: não tenham medo. E aí eles se levantam e aí eles já não viram mais ninguém a não ser Jesus.
Tem momentos que o Senhor se revela a nós de maneira tão gloriosa, tem situações que pode até nos trazer um pouco de espanto, de medo, mas que não tenhamos medo de nos aprofundar ao Senhor e que possamos estar disponíveis para viver as maravilhas, o manifestar dele sobre a nossa vida, que ele pode se manifestar, se trazer uma glória sobre o nosso lar, sobre a nossa vida a qualquer momento, que possamos estar sensíveis para poder ver o Senhor de maneira gloriosa sobre as nossas vidas. Versículo 9 vai dizer: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, aí aqui é onde ele vai dar orientação: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Quem sabe ali quando eles viram, a figura de Moisés e Elias, eles falaram: nossa, aqui está se cumprindo, Elias vai permanecer em nosso meio, porque tinha profecia que falava que Elias viria, Ali na cabeça deles deve ter virado ali uma confusão do espiritual com a realidade da vida física ali, a carnal, e Elias então começa a questionar o Senhor. Quando Jesus vai falar para eles não contar para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite, que até que eles passem por tudo isso, eles nem compreendiam até que de fato o que realmente ia acontecer dessa morte, dessa ressurreição. Conforme a gente vai lendo os evangelhos, a gente entende que os discípulos nunca realmente entenderam esse propósito. Então aqui a preocupação deles para Jesus por que então as profecias dizia que Elias teria que vir primeiro? Então aqui o Senhor vai explicar a respeito dessa profecia. Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Elias, lá no Antigo Testamento, era um grande profeta, que estava trazendo profecias, orientações do Senhor a respeito do que estava para vir, que seria cumprido ali lá no Novo Testamento. Aqui, quando as profecias se referiam a dizer que viria, que Elias viria para aquele tempo, era João Batista. Era o mesmo espírito de profecia, o mesmo propósito, o mesmo dom que havia sobre a vida de João, que estava restaurando o templo, preparando ali todas as pessoas para se arrepender para a chegada de um novo reino através da vida de Jesus. No versículo 14: quando eles chegaram para junto da multidão, então aqui ele tinha pegado 3 discípulos e levado a esse alto monte para essa experiência. Então ficou ali junto com a multidão, os outros 9 discípulos ficaram ali junto com a multidão. Então quando eles voltaram, vamos prestar atenção nesse capítulo, nesses versículos aqui, vai dizer que esses 9 discípulos que ficaram ali não conseguiram expulsar um demônio. Então fala assim, quando eles chegaram junto da multidão, que eles desceram do monte, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo, outras tantas caem na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, olha a reação de Jesus diante daquela afirmação: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. O Senhor está falando assim: nossa, eu estou há tanto tempo com vocês, ensinando. A fé de vocês não estão tão edificadas como deveriam. Vocês têm pouca fé, vocês são incrédulos, Ele está falando da incredulidade. Vocês não creem que realmente o poder de Deus está sobre a vida de vocês. Aí ele fala assim, traga aqui, o versículo 17, versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio que estava na vida daquele menino. Este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Aqui, até o versículo 18, eu queria falar. Uma das características que tinha na vida desse menino, devido à possessão maligna, é que o diabo levava ele para cair no fogo, depois fazia ele cair na água. Provavelmente o corpo desse menino estava machucado. E fala da inconstância. Às vezes era fogo, às vezes era água. E não é isso que Satanás faz com as vidas de hoje? Às vezes eles estão na presença do Senhor, às vezes não estão. Às vezes é a questão de cima do muro que eu comentei nos outros vídeos. Às vezes eles estão vivendo uma vida errada de pecado, de prostituição. Às vezes eles vão e querem ter uma vida diante de Deus. É aquela inconstância. Vamos falar de uma
um palavrear mais simples. O diabo ele vive brincando com a humanidade. O diabo ele vive conduzindo o homem, a humanidade à perdição. E é isso, como havia no corpo daquele menino, porque se ele jogava o menino no fogo, a pele queimava. E isso nós trazemos no corpo, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, as cicatrizes de uma vida pecaminosa. Mas o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele se faz presente aqui nessa tarde. E ele, assim como ele limpou, ele purificou, ele expulsou esse demônio da vida desse menino, tornando ele sã e curado, ele pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida dessa humanidade. Basta a gente ir até ele e buscar dele esse socorro, ou levarmos até ele. Às vezes é alguém que você conhece, que está vivendo uma vida totalmente escravizada na mão de Satanás. Apresente essa vida para Jesus, faça intercessões, ore, jejue, busque, leve, como está dizendo aqui, o pai levou o filho. Tem pessoas que você não consegue conduzir a presença do Senhor, porque eles estão tão cegos espiritualmente que eles não conseguem ir, mas vamos levando essas vidas até Jesus através de oração. Uma hora nós cremos, né, que o Senhor, através do Espírito Santo, irá sensibilizar essa pessoa, ela irá aceitar Jesus e o diabo não terá mais domínio sobre a vida dela. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Quando eles viram aquela situação de que eles não conseguiram expulsar, eles chegaram em particular até Jesus, né, e perguntaram: por que motivo nós não pudemos expulsá-los? Imagina como eles estavam frustrados, né? Aí Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé, da pequena fé, da pouca fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Aqui está falando que se a gente tiver uma fé tão minúscula, a ponto como um grão de mostarda, que é uma das sementes menores que existe, ela é bem pequenininha, assim como depois cresce aquela baita árvore, é muito grande. Esse é o efeito que a nossa fé fará. Se a gente tiver uma fé, ainda que seja pequena, mas aqui ele está falando assim, a ponto de ter fé. Porque aqui quando o Senhor vai repreender a fé dos discípulos, está falando que a fé deles é tão pequena que não chega a ser nem do tamanho do grão de mostarda. Então nós temos que buscar edificar a nossa fé. Porque ele vai dizer, porque se vocês tiverem uma fé pequenina como essa, vocês terão poder para dizer ao monte para transportar de lugar e ele obedecerá. Porque nada é impossível ao que crer. Mas nós temos que verdadeiramente crer, ter essa convicção. Aí aqui ele vai dar uma chave de onde nós edificamos a nossa fé, através da oração e jejum. Aqui ele vai dizer assim, mas esse tipo de demônio, quer dizer que tem opressões malignas que já estão tão enraizadas, que já são uma vida tão dominada, que para a gente ter fé a ponto de expulsar essa possessão maligna, nós temos que ter uma vida de oração e jejum. Por quê? Porque a oração e o jejum, ela mortifica a carne e ela traz uma sensibilidade espiritual. Às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho fé, minha fé é pequena. E aí eu te pergunto nessa tarde, quanto tempo faz que você não faz um jejum? Como tem sido a sua vida de oração? Busque então, porque a fé ela é conquistada, ela é adquirida. A palavra do Senhor vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Busque ouvir mais a palavra do Senhor. Busque tirar momentos de jejum. Se você ainda não sabe nem como fazer, pesquise. Tem tantas ferramentas hoje que pode te trazer o conhecimento do jejum. Tem tantos vídeos, entrevistas boas de pessoas que têm uma vida de jejum e pode nos ensinar. A única coisa que você não pode aceitar é uma vida sem uma prática de jejum e oração, porque nós já lemos, se eu não me engano, lá no capítulo 6 de Mateus, que o Senhor vai dizer, quando orarem, quando jejuarem, quer dizer que o Senhor esperava que aqueles que seguissem a Ele, tanto naquele tempo, né, quanto depois de sua morte e ressurreição, vivesse uma vida de comunhão com Ele através da oração e jejum. No versículo 22, quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, Jesus lhe disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Dá a entender que essa frase de Jesus aos discípulos, para o coração dos discípulos, só trouxe ênfase à primeira parte. Essa parte, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Provavelmente os discípulos só viram aquela parte. O restante, que é a consequência, a continuidade, mas ao terceiro dia ressuscitará,
Eles não compreendiam. Aqui eles tinham suas expectativas, sua esperança frustrada, destruída. Como assim? A gente esperou tanto o Filho de Deus para assumir um poder político, para fazer um império aqui de domínio, para poder exaltar o povo judeu, para poder trazer um reino terreno, para mostrar que é nós, né? Vamos dizer, para estar por cima, né? Para reinar, mas eles não entenderam que não era esse o reino que o Senhor estava falando, era espiritual, era muito mais profundo o que o Senhor queria trazer para esses discípulos, para o povo daquela época. O reino dele seria tomar, né, o domínio da morte, da escravidão, das mãos do diabo. E ele agora, né, ser quem dirige, conduz a vida do povo até ao céu. Então eles se entristeceram e ficaram muito tristes. Pode ser que em nossas vidas, algumas angústias e tristezas que a gente tem, diante de uma esperança que a gente busca do Senhor, pode estar equivocado. Talvez nós não estamos compreendendo o plano do Senhor. O plano de Deus é muito mais profundo que o nosso. Talvez você tenha esperado uma porta de emprego, uma cura, uma oferta e não tenha chegado. O Senhor tem o tempo certo e o jeito certo de agir. Então, ainda que seja necessário a gente passar por esse processo, e esse processo seja doloroso, assim como o ouro, ele tem que passar ali pelo fogo para ser purificado, para poder trazer, né, a sua essência mais linda, mais pura. Eu e você também muitas vezes somos tratados como ali no fogo, numa prova ardente, numa situação difícil, um processo dolorido, para que a gente se torne sensível ao ponto do Senhor trabalhar em nós e através de nós. No momento certo a porta se abre, no momento certo a cura chega, no momento certo a resposta vem. O Senhor passaria todo aquele processo a ponto de parecer que as ovelhas tinham ficado dispersas porque o seu pastor foi preso, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a partir dali o reino de Deus foi instaurado mesmo, foi firmado nesse mundo e hoje nós temos uma esperança através de Jesus Cristo. Vamos finalizar aqui então a partir do versículo 24 que vai dizer: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, então ele estava há um tempo, né, evangelizando ali aos arredores, indo distante, até mesmo distante, pregar a palavra do Senhor. Então eles retornaram a Cafarnaum e os que cobravam os impostos de 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não pagam as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobrarão impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhes disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Aqui vai dizer que quando Jesus retorna a Cafarnaum, juntamente com seus discípulos, já tinha alguns ali de plantão que estavam esperando eles, que eram os cobradores de impostos. É interessante que essa passagem só é relatada no Evangelho de Mateus. Nós não vamos encontrar essa passagem em Lucas, em Marcos, né, nem em João. Por quê? Porque Mateus, ele entendia do que ele estava falando aqui. Ele era, antes de Jesus, um cobrador de impostos. Mas vale a gente lembrar que esse imposto que é cobrado não eram cobrados pela mesma função que Mateus tinha. Esse imposto era cobrado pelos sacerdotes ali do templo, porque isso vai estar ilustrado, vai estar relatado lá em Êxodo, capítulo 30, se eu não me engano, do versículo 11 ao 16, que era uma oferta que os israelitas, a partir do 20 anos de idade, eles tinham que dar uma oferta para a manutenção do templo. Era como se fosse uma oferta, né, ou um dízimo, para manutenção e para reforma dos templos. Aqui, quando eles chegam, eles vão até Pedro. Jesus não está nessa cena. E ele está assim: olha, Pedro, o seu mestre aí que você tem seguido, esse Jesus, ele não paga, né, essas ofertas? E Pedro já precipitou: claro que paga, porque ele já tinha visto nas passagens anteriores Jesus falando, né, dê a César o que é de César, respeita as autoridades, né? Então ele falou: paga. Aí quando ele chega em casa, provavelmente essa seria a casa de Pedro, né, que Pedro morava ali em Cafarnaum,
Jesus estava ali, então Jesus vai se adiantando para ele. Aqui é tão lindo a gente imaginar a onisciência de Jesus. Jesus já sabia que eles haviam confrontado Pedro, o Senhor já havia revelado a Jesus, e ele então se adianta e fala: Pedro, me responde, quando os reis cobram tributo diante do povo, cobra os impostos, de quem que eles cobram? Dos próprios filhos? São dos príncipes, né? Os reis cobram dos seus próprios filhos, da sua própria casa? Ou dos estranhos, dos servos? Aí Pedro fala assim: não, dos servos. Ali o Senhor está mostrando, se fosse ver, eu e você, eu sou o verdadeiro filho de Deus. Vocês são minha família, os meus irmãos, os filhos de Deus também. Nós nem deveríamos pagar. Até porque esse reino seria destruído, esse templo logo seria destruído. O Senhor estava falando aqui de algo tão profundo. Esse povo está preocupado com umas coisas tão pequenas. Em vez de se aproximar, ouvir o que eu estou ministrando, o que eu estou ensinando, está vindo aqui te procurar a respeito disso, né? Com as minhas palavras. Que futilidade, que falta de sensibilidade espiritual. O povo está tão apegado nas coisas dessa terra. Mas Pedro, para que a gente não traga escândalo a eles, para que o povo não venha comentar que nós não pagamos aquilo que é imposto diante de nós, aí o Senhor mostra que ele é Deus de provisão. Ele fala: vai lá, né, e pegue um peixe, e na boca do primeiro peixe que você pegar, vai ter ali uma moeda, aí você vai diante deles e paga não só o meu, mas também o seu imposto. Aqui, né, finalizando, nos faz entender que o Senhor sabe das nossas necessidades, do que nós precisamos, mesmo algumas coisas não fazerem muito sentido e as pessoas, né, se atentam mais para as coisas da terra do que para as coisas espirituais. O Senhor sabe o que você precisa nessa tarde, como está a tua vida, como está a sua família. O Senhor sabe direitinho o endereço da onde você tem precisado do manifestar da presença dele, e ele é a provisão. Ele é o socorro, ele é o Deus presente em todo o tempo, ele é o socorro presente no momento da angústia. Eu não sei qual é a moeda que você precisa para o dia de hoje, eu não sei qual é a esperança, eu não sei o nome daquilo que você tanto necessita para esse dia, para essa semana, mas o Senhor sabe. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Eu gosto muito de frisar, até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe. Então imagine, esse problema para Deus não é nada. E ele quer gerar em você a fé, a convicção de que você conhece quem você tem buscado. A palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus que aquele que vai até a Deus, é necessário que ele saiba que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. Se nós estamos aqui nessa tarde, estamos fazendo a meditação, buscando a leitura da palavra do Senhor, nós precisamos ter essa convicção de que ele verdadeiramente é Deus sobre as nossas vidas e que para ele nada é impossível e que ele está no controle da nossa história, independente do que esteja acontecendo, de qualquer circunstância. O poder, o domínio, a glória é dele. Nós não adoramos, não servimos pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é e pelo que ele já fez. Só o fato dele ter enviado Jesus, que é o que nós estamos lendo, a história de Jesus, que vai, né, logo nós vamos entrar no capítulo ali, que ele vai ser entregue aos homens, que ele se entrega, ele morre, aquela morte tão humilhada de cruz, por mim e por você. Olha que amor é esse, um amor que ele deu a vida por nós. Ele era puro, sem mancha nenhuma de pecado ou corrupção, mas ele se doou para limpar as minhas e as suas impurezas, as nossas corrupções. Olha que amor demonstrado, não só com vãs palavras vazias, mas com atitude. E tem hora que diante das dificuldades do dia a dia a gente fala assim: não, será mesmo que o Senhor está conosco? Será mesmo que o Senhor nos ama? Ama, e Ele já provou isso. Possamos descansar nessa esperança de que Ele é o Deus presente em todo o tempo, em qualquer circunstância. Vamos orar nessa tarde, para que o Senhor, né, traga essa palavra de uma maneira tão profunda aos nossos corações, para que a gente possa guardar, frisar ela dentro de nós, fincar ela no nosso coração e viver uma vida cada dia com mais comunhão plena com o Senhor. Senhor, meu Pai, nessa tarde eu te louvo por mais esse momento, por ter conseguido chegar até aqui, lendo a tua palavra, esse capítulo tão maravilhoso. Como é lindo viajar pelas escrituras, imaginando onde o Senhor pisava, o que o Senhor falava, em cada momento as grandes lições que o Senhor ensinava.
Que maravilha, Senhor. E é o que o Senhor continua fazendo nos dias de hoje, através da tua palavra, que parece que ela vai saltando da Bíblia, entrando na nossa mente, no nosso coração, e aquilo vai se tornando tão real, e a nossa fé continua sendo edificada em ti, ela vai se tornando avivada. Nos ensina a ter fé, meu Deus. Nos ensina a ter uma fé baseada como a que o Senhor tinha, a convicção de que o Senhor era filho de Deus, e expulsava os demônios, se sujeitava à tua autoridade. Assim o Senhor falou que nós também faríamos grandes milagres através do amor, da confiança em Ti. Tem tantas vidas sofrendo, que precisando de uma libertação, de uma restauração. Que possamos, Senhor, ser a palavra de esperança, a Bíblia que as pessoas lêem. Que possamos ter essa autoridade, que os sinais e maravilhas possam nos acompanhar. Que até mesmo dentro dos nossos lares a gente possamos exercer a nossa fé, que tudo está sob o Teu controle. Eu intercedo nessa tarde por esta vida que está aqui, que o Senhor trouxe através do Teu Espírito Santo a estar até o final desse vídeo. Abençoe esse lar, essa família. Eu não sei qual é a área mais necessitada, mas o Senhor conhece. Antes de Pedro falar alguma coisa, o Senhor já sabia o que tinha acontecido. Por isso eu sei que o Senhor conhece o que cada um tem passado. Seja a provisão, seja o nosso socorro, nos orienta, nos conduza, nos ensina a descansar na Tua presença, que é o nosso lugar de paz. E assim eu te agradeço por esse dia de terça-feira abençoado. Nos conceda um final de tarde abençoado, uma noite cheia da Tua graça, uma semana cheia da Tua presença, que de tudo que nós possamos nos interter, nos afastar, a única coisa que a gente não deixe seja a Tua presença, que sempre nós tenhamos um momentinho, uns minutinhos ali, para buscar de Ti o necessário, a comunhão, a graça, a paz e o alimento diário. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Amém. E assim eu encerro com você, te desejando uma noite abençoada. E até amanhã, permitindo Deus, nós estaremos aqui.